Olá pessoal, aqui professor Chico, mais uma videoaula. Hoje o tema de crescimento e desenvolvimento humano é habilidades motoras especializadas, tá? Então, normalmente esta disciplina, essa matéria a gente começa no segundo semestre, de cada ano, tá joia? Então vamos lá. Habilidades motoras especializadas, elas vêm em seguida, né, das habilidades motoras fundamentais que nós vimos na última aula, tá? Então, em seguida, a gente viu que as habilidades motoras especializadas, elas são seguidas das habilidades motoras fundamentais e elas precisam ter duas ou mais habilidades motoras fundamentais para que elas existam, né? Duas ou mais habilidades motoras fundamentais no seu nível maduro, tá joia? Então vamos lá. O desenvolvimento das habilidades motoras especializadas é altamente dependente de oportunidades para a prática, tá? Para encorajamento e ensino de qualidade e o contexto do ambiente. Então, né, como nós comentamos sobre as habilidades motoras fundamentais, as habilidades motoras especializadas elas já vão ter um grau de refinamento maior, vão ser específicas, né, de alguma determinada modalidade esportiva, de alguma determinada atividade. Então, ela também necessita da combinação dessas habilidades motoras fundamentais. Então, ela precisa muito, né, da prática, desse encorajamento e um ensino de qualidade. O que é um ensino de qualidade? É justamente um professor que saiba usar as ferramentas para poder ensinar de maneira adequada, né? Que saiba respeitar os limites de cada indivíduo, de cada criança, de cada estágio de aprendizado que ela se encontra. Então, isso que também é um ensino de qualidade. E o contexto do ambiente, é claro, que ele esteja motivado, que ele esteja num ambiente onde tem o equipamento, atenda às necessidades para, né, a prática do esporte. Então, o desenvolvimento motor fundamental maduro é pré-requisito para a incorporação bem-sucedida de habilidades motoras especializadas, correspondente ao repertório motor de um indivíduo. Então, como a gente, né, já comentou anteriormente, então o desenvolvimento motor fundamental maduro, que é o pré-requisito, né, para que a gente consiga adquirir as habilidades motoras especializadas, tá joia? Então vai ser a combinação delas, né, de duas ou mais habilidades motoras fundamentais, desde que esteja no nível maduro. Tá legal? Habilidades motoras especializadas são padrões motores fundamentais maduros que foram refinados e combinados para formar habilidades motoras específicas e complexas. Habilidades motoras especializadas são específicas de tarefas, porém os movimentos fundamentais não o são. Então, justamente a gente, né, a habilidade motora especializada, composta por essas habilidades motoras fundamentais, ela vai ser específica de cada modalidade. Então, o futebol vai ter a sua, o basquete, o vôlei, o handball. Cada modalidade esportiva tem as suas habilidades que são específicas do esporte, tá? E a combinação dessas habilidades motoras fundamentais que vai formar, né, essas habilidades motoras especializadas, tá legal? É claro que nós temos habilidades motoras fundamentais iguais para vários esportes, como saltar, correr, pular, equilíbrio, movimentos axiais, rebater, arremessar, mas a combinação das habilidades motoras fundamentais para aquele determinado esporte é que vão ser específicas, vão ser especializadas, tá certo? O progresso através dos estágios pertinentes à fase de habilidades motoras especializadas dependem da fundamentação de padrões motores previamente estabelecidos durante a fase motora fundamental. Então, para que haja a combinação dessas habilidades motoras fundamentais, precisamos que, né, tenham padrões motores previamente já estabelecidos. Então, por isso, novamente, que é muito importante trabalhar as 23 habilidades motoras fundamentais de forma intensa para que a criança possa, né, adquirir um padrão
satisfatório em cada uma delas, para quando chegar nas habilidades motoras especializadas, a combinação entre elas seja satisfatória e para que ela possa desenvolver as habilidades motoras especializadas com maior facilidade. Tá joia? E dentro dessas habilidades motoras especializadas, nós vamos ter estágios para que ela possa também se desenvolver essa combinação. Tá? Então, o primeiro estágio é o estágio de transição. É caracterizado pelas primeiras tentativas do indivíduo de refinar e combinar padrões motores maduros. Tá? Então, ela vai pegar o correr com o pular e acostumar a fazer essas duas habilidades juntas. O correr e chutar, ela vai acostumar, fazer a transição para poder fazer essas duas habilidades juntas, tá? Então, nesse estágio, o indivíduo trabalha para compreender a ideia de combinar esses movimentos. Então, por exemplo, o drible, do basquetebol, a criança vai fazer a corrida fazendo o drible com a bola, e podendo ainda levantar a cabeça, olhar para os companheiros, tá? Ou correr, fazer o drible e depois arremessar. Essas combinações de habilidades motoras fundamentais cria a especializada, mas ela precisa de uma transição para a criança possa compreender a ideia. O segundo passo vai ser o estágio de aplicação. O indivíduo torna-se mais consciente de seus recursos físicos, pessoais e de suas limitações, e de acordo com isso, concentra-se em certos tipos de esporte. Então, é claro que com a fase de transição, a criança vai vendo qual atividades que elas têm mais facilidade, que ela incorpora o aprendizado de maneira mais rápida. E aí ela vai aplicando isso durante a educação física ou o aprendizado de alguns esportes e vai vendo justamente os seus recursos físicos, as suas limitações e qual esporte que ela se identifica mais, que ela consegue ter o melhor desempenho, tá? E até mesmo dentro de cada esporte, ela vai se posicionando onde os seus recursos físicos e suas limitações são adequadas para aquele esporte. Então, mesmo, por exemplo, no futebol, temos várias posições, o zagueiro, laterais, meio de campo, atacante, goleiro. Então, de acordo com as habilidades específicas, especializadas do futebol, a criança vai se encaixando na posição que ela se desenvolve melhor. Tá? E isso também é muito importante o treinador, o professor de educação física está vendo essa individualidade, vendo essa facilidade, essas qualidades para determinadas funções e limitações para outra. Então, esse é o estágio de aplicação. O estágio de utilização permanente, o indivíduo reduz as áreas de buscas atléticas, escolhendo algumas atividades para participar regularmente em situações competitivas, recreativas ou da vida diária. Então, diante do primeiro processo de passar pelos dois estágios, ela atinge o estágio de utilização permanente, onde ela já tem a sua identificação física, já tem uma certa segurança nas suas limitações atléticas, e aí ela busca o aperfeiçoamento, ela busca o esporte que ela vai querer fazer, a posição que ela vai querer aperfeiçoar, ela vai querer chegar no estágio de utilizar permanentemente. Então ela diminuindo o poder de concentração, diminuindo o esforço físico, porque ela adquire a técnica adequada para poder utilizar a combinação daquelas habilidades motoras especializadas. E aí ela vai para a fase de aperfeiçoamento, para poder participar de competições, ou mesmo praticar entre os amigos de forma recreativa. Mas ela aperfeiçoa o movimento e já adquire tendências, que ela vai seguir determinados esportes e outros não. Tá? Ela se identifica já com essa habilidade motora especializada. Então, sobre isso, essa reflexão sobre o esporte juvenil. Na medida que a criança escolhe qual vai ser o esporte preferido dela,
né, ela abre mão de algumas habilidades motoras especializadas que ela não vai utilizar e vai se aperfeiçoar, desenvolver outras ao máximo. Tá? Isso tem o lado positivo, né, o lado positivo do aperfeiçoamento daquelas habilidades escolhidas, mas o lado negativo que ela deixa para trás o desenvolvimento de outras habilidades que ajudam ela a ter um repertório motor maior. Tá? Então, a participação esportiva é importante para milhões de crianças e de adolescentes que precisam de liderança competente e de experiências apropriadas do ponto de vista, perdão, aí faltou o S, do desenvolvimento, do T, né? Faltou do desenvolvimento, tá joia? Então, é importante praticar esporte, é importante, né, por vários motivos, né? Desde as habilidades motoras especializadas até mesmo os aspectos sociais, né, do esporte, né? Ela vai desenvolvendo liderança, ela vai desenvolvendo posicionamento, ela vai desenvolvendo relações sociais, né, onde cada um vai tendo sua função, tá? E o aprender a ganhar, perder. Então, por vários, né, motivos, o esporte ele é muito interessante para a criança. É claro que, né, bem direcionado, respeitando os limites de cada faixa etária, tanto físico quanto psicológico, né, e afetivo. Então, é claro que a criança não precisa ser levada a níveis de estresse extremos, né, por conta da competição. Isso pode até fazer um efeito contrário, né, traumatizar a criança. Tá joia? Então, principalmente para a gente poder saber a que ponto atlético, a que ponto esportivo essa criança vai, nós temos que ter que conhecer o aprendiz, saber qual criança que a gente está lidando, né? Como que é essa criança que a gente está lidando. Se essa criança ela tem recursos emocionais para ser pressionada, recursos intelectuais para ela poder desenvolver o aperfeiçoamento, tá? Então, porque certas crianças, se a gente pressionar demais, ela pode traumatizar e não desenvolver da maneira adequada. Então, tem crianças que elas lidam bem com a pressão e tem crianças que não lidam bem. Então, tem todos os aspectos emocionais e afetivos, né, da própria segurança que foi criada durante sua fase de desenvolvimento, que faz com que ela lide melhor ou pior com certas situações de estresse, com certas situações, né, que o esporte coloca para a criança. Tá joia? Então, muito importante conhecer cada criança que você está trabalhando, para saber tirar o máximo de cada uma. Então, é importante lembrar que, né, as pessoas aprendem em ritmos diferentes. Então, esse é o grande feeling, né, que nós temos que ter com as crianças para poder desenvolver os esportes com elas. Então, temos que saber o tempo de cada uma, né, o tempo de cada criança para poder passar para o próximo passo. Tá? Cada um pode ou não chegar à excelência. Temos que ter isso em consciência também. Né? Tem crianças que não vão ser atletas, que não vão chegar a um nível de desenvolvimento esportivo intenso para praticar competições. Então, tem algumas crianças que podem não chegar e a gente tem que saber lidar também muito bem com elas. Né? E saber aquelas que têm potencial, também ajudá-las ao máximo para que elas possam se desenvolver. E saber no momento que de repente não é mais a nossa incumbência dentro da educação física escolar aquele desenvolvimento daquela competência e direcionar para um treinador, direcionar para um clube, direcionar para uma equipe que vai com certeza fazer com que aquela criança evolua, tá? Habilidades motoras fundamentais devem vir antes de habilidades motoras esportivas. Então é importante isso também para a gente lembrar que as 23 habilidades motoras fundamentais devem ser exploradas primeiro, tá legal? Não adianta a especialização precoce, né? Já que pegar crianças muito pequenas e querer que ela já seja precocemente especializada no esporte. Isso faz com que ela perca a oportunidade de desenvolver um repertório motor maior, tá joia? As reações de vitória e derrota variam entre os alunos.
Então, aquela questão de conhecer bem o aprendiz para ver como que ela vai lidar em relação aos esportes com essa variação de estresse, né, entre ganhar e perder, essa situação emotiva que é tão importante para o amadurecimento dela. As reações de elogio e crítica também variam entre os alunos, então também é importante conhecer o aprendiz para saber o quanto que ele reage, né, com o elogio, que se motiva e evolui, e o quanto que ele reage sobre a crítica, se ele também ganha aquela força, aquela motivação para poder rebater as críticas, ou se ele abate, né, se ele se retrai. Então, em relação a uma crítica, ele paralisa, ele não consegue evoluir. Então, é muito importante saber essa diferença com as crianças e tomar muito cuidado, né? Hoje, nós temos até uma forma de lidar com certas críticas, que é até a questão do bullying, né? Então, o bullying infantil, ele é uma temática moderna e uma temática que está presente dentro das relações sociais e que nós, professores de educação física, às vezes utilizamos muito como recurso de motivação, mas acaba virando, né, um bullying. Então, temos que tomar cuidado com isso, a relação de elogio e crítica, tá? Experiências dentro do lar variam entre os alunos. Então, justamente aquela questão de confiança, né? O quanto que a criança está confiante, o quanto que a criança está motivada. Isso muitas vezes é um reflexo de dentro do lar. Então, aquela criança, ela já está acostumada a ser muito pressionada, né, pelos pais, e dentro do contexto esportivo ela é pressionada mais ainda, ela pode responder negativamente, tá? Ou a criança que tem um lar realmente que ela tem confiança, né, que ela tem uma prosperidade em relação a se tornar confiante, estar motivada, então de repente ela suporta mais aquela pressão do professor, aquela pressão do esporte, tá? Então também é importante ver que tipo de relação que ela tem, né, socialmente dentro de casa. Algumas virtudes compensam outros defeitos. Então é outra coisa que o professor de educação física tem que estar muito atento. Então, dentro dos esportes, nós temos várias funções diferentes, né, em cada esporte. Futebol, basquete, vôlei, handebol. Temos várias posições dentro da quadra, do campo, que valorizam algumas qualidades físicas, né, e valorizam algumas virtudes, né? Então, é saber posicionar também a criança na posição correta. É saber direcionar dentro das suas características físicas, né, e de habilidades na posição onde ela possa desenvolver. E não, né, acabar colocando a criança em situações onde os seus defeitos vão aparecer mais do que as suas qualidades. Tá joia? O potencial físico varia de acordo com a genética, então também em relação a isso. Então, altura, peso, força, resistência, isso a criança também carrega um potencial. Então, é importante você perceber essa genética, é importante você estudar o quanto que a criança pode evoluir para você também colocar ela na posição correta. O desenvolvimento de habilidades no passado varia de acordo com as experiências anteriores. Então, com certeza também você vai saber explorar mais essas habilidades motoras especializadas, né, sabendo e acompanhando o quanto essas crianças desenvolveram as suas habilidades motoras fundamentais anteriormente. Qual o nível de experiência que ela tem, né, em relação às habilidades para poder se desenvolver melhor. Tá joia? Então, sugestões, né, para o ensino de uma nova habilidade. Como que nós, né, podemos proceder? Estabelecer um ambiente de prática de acordo com a natureza da habilidade. Então, é muito importante, né, criar aquele universo favorável, aquele espaço, equipamentos que respeitem a transição da criança. Introduzir atividades ritmadas, primeiro de controle de ambiente de condições internas. Então, o que isso significa? Introduzir brincadeiras ou mesmo atividades de fundamento, onde a criança vai primeiro ter o controle pessoal. Então, por exemplo, todas essas
habilidades motoras especializadas, né, muito características, que possuem o objeto da bola, né, futebol, basquete, vôlei, handebol. Primeiro, a criança tem que ter esse autocontrole com o objeto. Então, os fundamentos onde trabalham a criança e o objeto é importante. Então, por isso que também é tão importante, muitas vezes, a questão de ter uma bola para cada criança, né? Porque nesse universo interno que ela primeiro precisa se desenvolver, ela com a bola, ela com o objeto, né, de trabalho dessa habilidade motora especializada. Se ela dominar primeiro essa relação, ela vai ter um desenvolvimento favorável nesse sentido, de poder, né, melhorar as suas condições internas. Tá joia? Introduzir aos poucos situações e fatos inesperados. Na medida que ela controlou ela e a bola, ela começa agora a ter o ambiente, né, de situações que vão modificar aquele controle interno dela. Tá? E começa a ter a noção de um adversário, começa a ter noção de espaço, de tempo da quadra, dos companheiros, e aí os fatos que são inesperados, né, que são relativos ao jogo. Tá? Forçar para ter estabilidade e consistência. Então, o que é importante? Ela ter um equilíbrio antes de você passar para um novo aprendizado, passar por uma habilidade mais difícil. É importante que primeiro ela tenha estabilidade e consistência naquela atividade anterior. Então, que ela faça várias vezes, repetidamente, com um grau de erro pequeno cada habilidade, para que ela possa passar para o outro estágio. Então, forçar para que ela tenha estabilidade e consistência, que ela erre o mínimo possível para poder adquirir novos aprendizados. Encorajar a fazer o aluno pensar no que ele está realizando. Então, a consciência também corporal do passo a passo de cada habilidade que ela está aprendendo. Então, ela adquirir essa consciência, ela prestar atenção no que ela está realizando, no movimento, não deixar ela fazer de maneira, digamos assim, né? A gente até fala, sorte de principiante, né? Não deixar ela fazer de qualquer maneira, para que ela não tenha noção do padrão do movimento que ela está realizando. Então ela tem que estar consciente daquele movimento que ela está fazendo para poder criar esse padrão, saber passo a passo o que ela tem que fazer. Não fazer uma vez e depois não lembra mais como que repete. Então ela tem que ter consciência do passo a passo de cada habilidade que ela for aprendendo. Tá legal? Tirar qualquer informação ou gesto desnecessário. Então, justamente quando a criança começa a adquirir algumas manias, né, alguns vícios, né, é importante também refinar esse movimento e tirar alguns movimentos ou algumas atividades que de repente é desnecessário, que ela possa realmente fazer o movimento de acordo com a maior eficácia, e deixando alguns vícios ou alguns gestos, né, desnecessários fora daquela habilidade motora especializada. Beleza? Então, beleza, pessoal. Então, olha lá. O aprendizado de habilidade motora é um processo independente da idade, que tem uma sequência previsível de estágios que identificam o estado cognitivo e os objetivos de cada indivíduo durante o aprendizado. Tá joia? Então, ela independe da idade, né? A gente viu desde o começo, né, desse conteúdo de crescimento e desenvolvimento humano que o aprendizado independe da idade. Ele é um processo, né, interno, tá? Mas ele tem uma sequência previsível, né, de estágios. Então, a gente, né, sabe, né, através de estudos, como que o estado cognitivo, como que essa criança aprende, tá? E os objetivos de cada indivíduo. Então, justamente, ela vai ter uma sequência para poder aprender, mas que isso muitas vezes é de maneira